não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Se você está buscando ter a consciência do ser, né, e viver, vamos dizer, alerta para a realidade, onde você está ao mesmo tempo sabendo a proporção física entre você e o universo, e ao mesmo tempo está sabendo, vamos dizer, o outro lado da tensão, né? Você tem que exigir que os outros saibam da mesma coisa. Agora, por que elas não fazem isso? Porque o aprendizado da linguagem, da cultura, é muito complicado. E os problemas de adaptação social também são muito complicados. Elas acabam concentrando tudo nisso. E isso, para elas, se torna tudo. E pior, elas chamam isso de realidade. Quando é apenas um delírio coletivo. Está entendendo? Nesse delírio coletivo, é possível, vamos dizer, que as pessoas se afastem tanto, vamos dizer, da tensão central da existência, que elas tenham que construir personalidades inteiramente artificiais. E, feliz ou infelizmente, não faltam fábricas de personalidades artificiais, como, por exemplo, um partido político. Ele cria lá um conjunto de valores, de sentimentos, de reações padronizadas, e todo mundo veste a camiseta e sente as mesmas coisas, e se sente integrado naquela comunidade, e isso dá a eles uma ilusão de existência. Claro que as pessoas estão vivendo uma vida subhumana, elas são abaixo do potencial humano. Elas, comparadas ao ser humano que está consciente da atenção, elas são como uma sombra comparada a um corpo. E é por isso que as pessoas são tão insignificantes. Por exemplo, quando eu reparei na minha experiência de jornalista, eu via pessoal de partidos políticos inteiros, gente assim, com milhares de pessoas, milhares de aliados, etc, com dinheiro, com poder, etc. E eu chegava a falar alguma coisa e eles ficavam com medo de mim. Você quer uma coisa mais desproporcional do que isso? Diga eu que não sou, eu sou um João Ninguém, um nada, tá entendendo? Eu chego lá e digo, é assim. Eles tudo ficam com medo e começam, não, nós precisamos fazer uma coisa, começa a se juntar, tem reunião, tem assembleia, o que nós vamos fazer com esse cara? Né? E começa a delirar a meu respeito. E começa a inventar por trás de mim um poder descomunal que eu não tenho. Deve ser a CIA, deve ser o Mossad, deve ser alguma coisa. Isso tudo é subgente. São sombras comparadas a mim. Eu não sou nada, mas eu existo. Eu sou um ser humano inteiro. Eles não são sombras. Vivem só na imaginação. Só na fantasia. Entendeu? Agora, tudo que o ser humano fez em matéria de cultura, de arte, de religião, de filosofia, etc, é para forçar a parte aprendida, a linguagem, né, o imaginário, etc, a se tornar um canal do coração. Nunca consegue isso perfeitamente. Não dá. Por quê? Se você tem a consciência da presença do ser, é como se você estivesse ligado a uma fonte infinita de conhecimento. Mesmo que considerássemos a presença do ser só no aspecto da presença material do universo. O universo material é um manancial inesgotável de conhecimento.
Eu sempre comparo, por exemplo, se você pegar todos os livros de mineralogia que escreveu, foi uma biblioteca enorme. Mas e o conhecimento de mineralogia que está nas pedras, que está nos minerais? É muito mais. Tem tudo que o mineralogista sabe, tem tudo que eles vão saber e tem ainda tudo que eles nunca vão saber. Então, o universo é um manancial de conhecimento. O universo fala, o universo tem linguagem, pô. Hã? Quando o mineralogista pega uma pedra, descreve a estrutura dela, pega a composição química dela, o que ele está fazendo? Ele está lendo aquilo, né? Aquela estrutura, aquela ordem, aquelas fórmulas não estão na cabeça, eles estão na pedra. Hã? Ele decifra e transforma para a linguagem humana. De modo que o outro, para descobrir isso, não precisa pegar diretamente da pedra, mas tem, por assim dizer, este dicionário que o mineralogista criou. Está entendendo? Então, a versão humana escrita, é claro que é simplificada em relação à das pedras, mas te ajuda a chegar lá. Quer dizer, se você quiser começar a estudar mineralogia como se você fosse o primeiro mineralogista da Terra, você vai ter um trabalho miserável. Então, existe esta parte, da decifração das pedras, que já foi feita pelos mineralogistas anteriores, está lá para te ajudar. É como dizer, é o caminho das pedras. Não é isso? Mas tudo isso foi tirado de um manancial infinito que é o universo, mesmo considerado o universo somente o universo físico. Agora, considere, por exemplo, os universos espirituais. Daqui a pouco nós vamos voltar disso aqui. Considere o universo dos anjos, demônios, etc, etc. Bom, aí, meu filho, o universo físico se torna uma titica. E, no entanto, tudo isso é o universo objetivo. É a realidade que nós encontramos, não fomos nós que criamos. Como nós temos acesso a isso através do pensamento e imaginação, nós achamos que são objetos de pensamento e imaginação. Mas isso acontece, aquele negócio do Buda, que dizia que o sujeito apontava a lua, e daí o outro achava que a lua era o dedo do cara. Então, o fato de que você tenha acesso a certas coisas através do pensamento e da imaginação não significa que ele existe só no pensamento e na imaginação. Aliás, você não poderia ter acesso a nada através do pensamento e imaginação se você não tivesse acesso direto à presença do ser. Senão seria preciso que o seu pensamento e imaginação criassem o ser. E daí tem o problema. Nós sugerimos o seguinte problema. Você acha que foi você que me criou com a sua imaginação, mas eu acho que fui eu que criei você com a minha imaginação. Então basta isso, né? Quer dizer, basta esta pergunta para você ver como toda essa perspectiva subjetivista que coloca o pensamento humano no centro de tudo é perfeitamente idiota. Não é isso? Por exemplo, René Descartes chegava na janela, via as pessoas olhando e falava: que prova eu tenho de que não são apenas robôs? Eu digo, bom, o robô pode fazer a mesma pergunta para ele. Você diz que está pensando, mas que prova eu tenho disso? Pode ser apenas uma gravação que está na sua cabeça. Tá certo? Então, quando partimos para esse subjetivismo, nós chegamos em tantos paradoxos que qualquer pessoa que perca mais de 5 minutos com subjetivismo é um idiota. E, no entanto, a filosofia ocidental perdeu 3 séculos com essa besteira. Tem um copinho aí para tomar. Agora, se você perdeu, então, a experiência da presença do ser, você perdeu a experiência da presença de todo e qualquer ser, e você só pode se comunicar com os seres, inclusive humanos, através de imagens e de seu pensamento. E daí o que acontece? Você se torna incomunicável com as pessoas. Você não pode conhecer ninguém através do seu pensamento. Para conhecer uma pessoa através do seu pensamento, seria preciso que ela se transformasse no objeto do seu pensamento. Como, por exemplo, vamos dizer, uma frase que eu invento foi criada no meu pensamento. Foi criada no meu pensamento, sim, mas foi criada com o quê? Com materiais que veio de fora, de uma língua que me ensinaram. Ou seja, até um pensamento verbal que eu faço não é inteiramente criação do meu pensamento. Agora, imagine se um ser humano inteiro, com toda a história dele, com todo o passado dele, com toda a complexidade que tem, pode ser um objeto do meu pensamento.
Eu só posso conhecer os seres humanos mediante a convivência da minha presença real com a presença real deles. Ou seja, eu sei que eu não posso apreender aquela pessoa no meu pensamento como totalidade. Ela também sabe disso. Então, nós temos as duas nossas presenças tensionais, não é isso? Convivendo na realidade. E este é o único conhecimento que nós temos das pessoas, e não precisa saber mais do que isso. Porque isso aí já é, de certo modo, infinito. Uma presença real diante de outra presença real. Tudo aquilo que você pensa, imagina ou lembra a respeito da pessoa é apenas uma referência a esta experiência real, mesmo que seja uma pessoa que você nunca viu. Por exemplo, Napoleão Bonaparte. Nós, através do que nós lemos a respeito de Napoleão Bonaparte, nós sabemos que nós não podemos apreender totalmente a figura dele. Que, para além de tudo que você sabe, existe uma presença real, e que essa presença real é inesgotável de algum modo. E é um aglomerado, vamos dizer, de tensões, de forças, de poderes, etc. Isso tudo você sabe a respeito de qualquer pessoa, e também a respeito de Napoleão Bonaparte. Ora, é justamente você estar aberto para esta parte que você não sabe e que você jamais saberá mentalmente, mas que você sabe como presença, isso aí é que é conhecer a pessoa. Ou seja, se você acha que conhece, você não conhece. Se você sabe que jamais conhecerá, por pensamento, mas você sabe ter a sua presença real diante dela e interagir, você conhece. Está entendendo? Então você está permitindo que a outra pessoa exista. Você está deixando espaço para que ela exista como uma criatura real, efetiva, independente do seu pensamento. E é por isso mesmo, só enquanto você tem esta atitude, é que você continua recebendo informações reais dela. Se você fechar no esquema do pensamento, você não pega as novas informações e daí acabou. Você não está mais conhecendo a pessoa, você está conhecendo apenas um personagem que você mesmo inventou. Estão entendendo? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.